Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time. Camisa 10. Boa tarde, estamos abrindo o nosso Camisa 10, o último do ano, Pedro Marques. Especial técnicos, as campanhas de 2021, um ano muito bom e o que está por vir ainda melhor, ano de Copa do Mundo, né, Gabriel Dias? É isso aí, né, Bruno Prado? Copa do Mundo, sempre aquela expectativa na gente, Copa do Mundo no Catar vai ser bem legal. Vai, é uma competição especial, né? Uma competição diferente, até por ser de 4 em 4 anos, por isso eu sou muito contra. Daqui a pouco contra, a FIFA muda para 2 em 2. Estão tentando. Sobe para 50 seleções. Na próxima, em 2026, já vamos ter 48 seleções. Essa vai ser a última com 32, por enquanto de 4 em 4 anos, que eu acho ótimo. Espero que não mude para 2, mas há essa tentativa, né? Há uma disputa política forte em torno disso. Espero que pelo menos isso não mude na Copa do Mundo. É isso aí, Bruno Prado. E esse ano o Campeonato Brasileiro teve poucas trocas, né? Foi o segundo menor número de trocas de técnicos desde 2012, né? Isso, né? Na era dos pontos corridos, só 2012 que teve menos trocas, né? Por uma só, foram 20, agora 21. Aí a gente pode discutir se foi por causa da nova regra do regulamento, apesar de várias saídas por comum acordo, mas eu acho que eu tenho também uma tese de que também é muito por falta de opção. Alguns treinadores acho que ficaram mais tempo porque os clubes não sabiam quem colocar no lugar e acabaram deixando seus treinadores por um pouco mais de tempo. Pode ser uma mistura das duas coisas aí. É verdade, isso aí. Todo mundo burlou isso aí, né? Sim. Essa é a grande verdade. Pelo amor de Deus, falaram que teve comum acordo. Mas mesmo assim foi um número baixo, né? Porque isso já entra na média das trocas ou não? Esses comuns acordos aí. Entra na conta, né, de troca, né? Entre essas 21 saídas de certa maneira técnico, funcionou, sim. né? Pode ser por isso, pode ter alguma influência, né? Pode ser que tenham pensado um pouquinho mais antes de demitirem, né? Acho que nem todos os técnicos toparam esse comum acordo. Então, alguns, você me demitiu, eu estou demitido. Então, você assume aí que está me demitindo e cumpre, né? Cumpre o que tem que cumprir em relação a isso. Caso emblemático esse ano, Bruno Prado, o que te chamou mais atenção aí de passagens de técnicos? A gente teve muitas trocas, teve o Vanderlei Luxemburgo na Série B, por exemplo, na Série A o Renato Gaúcho, daqui a pouco a gente vai falar do Flamengo, foi um grande exemplo, ele saiu do Grêmio, foi pro Flamengo, saiu do Flamengo, foram muitas trocas emblemáticas, teve o Alberto Valentim do Cuiabá pro Atlético Paranaense, uma volta por cima. Sim. Acho que, mais uma vez, os técnicos estrangeiros saíram bem na temporada, principalmente por 2 trabalhos, o Abel Ferreira no Palmeiras, que ganhou mais uma Libertadores, e o Vojvoda no Fortaleza, né, que fez um ótimo Campeonato Brasileiro e também uma boa Copa do Brasil. Então, os técnicos estrangeiros continuam com muita força no futebol nacional, e dos técnicos brasileiros, né, dos principais, o Renato Gaúcho termina o ano com um status abaixo do que ele tinha. O Renato era muito falado, ele pode ser o próximo técnico da seleção. Agora eu acho que isso fica uma coisa mais distante. Não foi um ano bom para o Renato. Ele começou o ano ainda no Grêmio, né? Ainda no comando do Grêmio, o time caiu na pré-Libertadores com o Renato. E depois teve a passagem no Flamengo. E o Cuca termina bem, né? Acho que dos técnicos mais badalados hoje do Brasil, o Cuca é que termina melhor a temporada. Tem um que você não mencionou, mas foi bem, apesar das oscilações, o Maurício Barbieri, o mais longevo do futebol brasileiro, né, Bruno? Sim, mais de um ano de trabalho no Bragantino, aí tem muito a ver por ser uma gestão empresarial, não tem uma grande torcida, então a pressão nos resultados ruins não é tão grande. Chegou a uma final de Sul-Americana, levou o time à Libertadores pela primeira vez, então é um dos jovens, é o que mais se destacou, é o que termina o ano bem. E de todos eles, quem mais chama a atenção e quem sempre vai e volta é o português Jorge Jesus, Guilherme Silva, e ele passou o ano todo sendo gritado, chamado pela torcida do Flamengo, mas essa sombra vai ficar, né? É isso, Gabriel, tudo bem? Boa tarde a você, boa tarde ao Bruno, ao Pedro, último dia do ano, né? Esperamos aí um ótimo 2022 para todos nós. Sempre estamos aqui desfilando beleza. E agora, falando de Jorge Jesus, o Flamengo tem essa sombra, né? O torcedor sempre vai lembrar do Jorge Jesus justamente pela campanha que ele fez, uma grande filosofia de trabalho, vai ficar sempre marcado na história do Flamengo, que começou o ano com o Rogério Ceni, já conquistando o Campeonato Brasileiro. O time, naquela ocasião, na última rodada, perdeu para o São Paulo no Morumbi, mas com a combinação de resultados se consagrou campeão no Morumbi. Então ali um jogo bastante emblemático para o Rogério Ceni, sendo campeão pelo Flamengo jogando no Morumbi, uma casa em que ele foi super campeão como goleiro.
mesmo sendo campeão, tinha muitas críticas em relação ao trabalho do Rogério Ceni, né? Aquela, digamos, a ala mais corneta da torcida rubro-negra sempre pegava no pé do Rogério Ceni. O Bruno pode falar um pouco mais sobre isso depois, mas me parecia naquele momento mais um problema por causa do Rogério ser um ídolo de um outro grande clube do que exatamente pelo seu trabalho como técnico, porque apesar do time oscilar algumas vezes, ele tinha bons números, tanto é que foi demitido com quase 60% de aproveitamento. Então ele tinha alguns resultados ruins, mas na soma do trabalho, era um início de trabalho que tinha ali um potencial, pelo menos essa era a sensação que eu imaginava naquele momento. Ele tinha um potencial para evoluir, mas não conseguiu. Ele foi campeão brasileiro da Supercopa do Brasil em cima do Palmeiras e ainda campeão carioca e da Taça Guanabara. Então foram 4 títulos do Rogério Ceni no Flamengo. Ele foi demitido pelo início do Campeonato Brasileiro, uma sequência ruim de oscilação, depois de uma derrota para o Atlético Mineiro, 2-1, aliás, 4-0, ele foi demitido e aí teve que procurar um novo técnico. Também naquela ocasião ficava aquela pergunta, né? Será que o Jesus tem a possibilidade de voltar e tal? Não foi naquele momento, não voltou, ficou a cargo do Renato Gaúcho, que era um sonho bastante antigo do próprio Flamengo, do próprio Renato Gaúcho. Menos de 24 horas depois da demissão do Rogério Ceni, o Renato Gaúcho foi anunciado como novo treinador do Flamengo, que também chegou com muita expectativa, né? O Bruno citou agora há pouco, o Renato tinha aquela ideia de que poderia substituir o Tite na seleção brasileira, todo mundo falando, passar pelo Flamengo e depois o caminho natural é a seleção brasileira. E falavam isso também do Rogério Ceni quando chegou no Flamengo, muita gente falava isso, Fortaleza, Flamengo, depois seleção brasileira. E vimos no que deu, o pessoal às vezes muito empolgado. Com o Renato foi a mesma coisa, teve um início de brasileiro muito animador, uma sequência ali de 7 jogos, 7 jogos, né, de vitórias, depois goleadas, 5-0 no Bahia, 4-0, 5-1 no São Paulo, 3-1 no Corinthians, todo mundo imaginando que iria decolar, mas aí teve aquele tropeço diante do Internacional, uma derrota no Maracanã por 4-0, já ficou aquela dúvida, depois conseguiu embalar de novo, mas o problema nunca foi a questão dos resultados. Ele tinha até alguns resultados importantes, expressivos, mas o problema sempre foi o desempenho. O Flamengo vencia, mas não convencia. A gente viu isso muito na Copa do Brasil, nos torneios de mata-mata, como a Libertadores da América. Passava pelos adversários, mas nunca convencendo tanto, Gabriel. É isso aí. E aí, Bruno, esse ano do Renato mais especificamente, né? Ele saiu do Grêmio, o Grêmio foi rebaixado no Campeonato Brasileiro, ele veio para o Flamengo, havia uma enorme expectativa, era o nome do momento, mas não teve uma boa passagem não, Bruno. Não foi um bom ano do Renato, né? O Renato, nos 2 últimos anos de Grêmio, já houve uma queda de rendimento do time. Ele chegou a ter ótimos momentos com o Grêmio, mas vinha em queda. Mas ele saiu do Grêmio ainda com um saldo positivo, né? A maioria das pessoas avaliou como bom no todo o trabalho dele no Grêmio, né? Apesar de que já dentro de 2021, ele como técnico do Grêmio perdeu a final da Copa do Brasil 2020 ainda para o Palmeiras e teve essa eliminação na pré-Libertadores para o Independiente Del Valle, que foi aí que ele saiu do Grêmio. E no Flamengo ele chegou com esse status, para muitos o melhor técnico brasileiro, enfim, teve bons momentos, como o Guilherme falou, algumas goleadas, aumentou a empolgação com isso, mas terminou sem nenhum título no Flamengo e hoje no Flamengo a cobrança é muito forte. Aí os dois, tanto o Rogério quanto o Renato, eles também foram vítimas desse fantasma Jorge Jesus no Flamengo. Hoje ninguém aceita no Flamengo nada mais do que tem que ser a excelência, o máximo, tem que ganhar, jogar bem, dar show, atropelar todo mundo e não é bem assim, né? Então não acho que o Renato fez no Flamengo nada diferente do que ele tenha feito em outros trabalhos. Acho que ele foi superestimado em certo momento e depois quando ele saiu também é o exagero, né? Também é o exagero para baixo. Parece que é um cara que não sabe absolutamente nada. Também não é assim. Mas o Renato não teve uma boa temporada. Ele termina o ano pior do que começou. Só um detalhe, Pedro. Muita gente critica a escolha da diretoria porque o Renato foi contratado depois de ter levado aquele 5-0 do próprio Jorge Jesus
E eu lembro também um outro jogo bastante emblemático com o Renato, que foi a semifinal da Libertadores com o Santos, quando o Cuca tinha um time muito inferior, o Santos não podendo contratar, sem dinheiro em caixa, sem nada, e o Santos vai lá e elimina, né, o Grêmio e passa para a final da Libertadores para pegar o Palmeiras. Então foram 2 jogos ali que a torcida sempre lembra. O Renato Gaúcho foi contratado depois disso, né? A diretoria rubro-negra viu isso e mesmo assim contratou o Renato. E aí acho que a grande pergunta também, voltando um pouquinho na temporada do Flamengo, né, Bruno? Você acha que o Rogério Ceni de fato foi injustiçado? Antes de você mudar de assunto, vamos ouvir o Renato falando sobre justamente aquela partida que ele perdeu por 3-0, ele colocou o cargo à disposição, que foi na Copa do Brasil, né? O Atlético Paranaense. E ali a gente já via que o clima estava ficando pesado pro Renato no Flamengo. Vamos acompanhar. Você colocou o cargo à disposição depois da eliminação para o Atlético Paranaense. O que aconteceu exatamente? Tem coisas que eu prefiro que fique internamente. Eu sempre converso bastante com o Braz, eu converso bastante sempre com o Bruno, são pessoas que estão diariamente com a gente, são pessoas que nos ajudam bastante, são pessoas que o Flamengo precisa muito dessas pessoas. Troquei algumas ideias com eles após a partida de quarta-feira, mas eu não quero entrar em detalhes. O importante é que eu conversei com eles, tive uma conversa muito boa também com o presidente ontem, que ele esteve lá no CT. Então tem certas coisas que eu prefiro que fique internamente, converso com as pessoas que precisam ouvir o que eu tenho para falar e para eu poder escutá-las também. Então eu prefiro que fique somente dentro de 4 paredes. Ô Bruno, e aí? O Renato, esse momento, essa derrota para o Atlético Paranaense, acho que aí que começou a ficar irreversível a relação dele com o torcedor do Flamengo, né? Ele foi muito xingado naquele dia no Maracanã, naquela eliminação, e colocou o cargo à disposição e acabou permanecendo até o final da Libertadores. Mas depois daquela derrota, acho que talvez só um título de Libertadores poderia amenizar, fazer com que o Renato seguisse no Flamengo. E para muitos, mesmo se ele tivesse vencido a Libertadores, ele não seguiria. Não duvido mesmo que ele sairia mesmo com o título da Libertadores. A partir daquele 3-0 para o Atlético Paranaense, a situação dele ficou bem ruim no Flamengo. É isso aí, né, Guilherme Silva? É isso. Agora esperar o próximo ano, né? O Flamengo aí com possibilidades novas, técnico novo, né? Novas contratações, esperar o ano de 2022. Feliz ano novo para todo mundo. Muito obrigado, Guilherme. Muito obrigado, Guilherme Silva, com as informações do Flamengo. Agora vamos falar do Corinthians, que teve 2 técnicos nessa temporada e quem traz as informações é o Kaique Silva. E no ano de 2021, o Corinthians teve 2 treinadores. A temporada começou com Wagner Mancini, mas após os fracassos das eliminações no Campeonato Paulista e na Copa Sul-Americana, o treinador acabou não resistindo à pressão. Queria aqui comunicar a mudança de comissão técnica, a saída do treinador Wagner Mancini e agradecer muito ao seu trabalho, a sua dedicação, junto com o Anderson Batatais e com o Cláudio, a quem deixo meus agradecimentos. Futebol, muitas vezes, nos obriga a fazer mudanças e entendemos que nesse momento o Corinthians precisa seguir e mudar sua comissão técnica. Após a saída de Mancini e alguns jogos com o interino Fernando Lázaro, Silvinho foi o escolhido da diretoria para novo comandante técnico. Tenho hoje aqui o prazer de receber meu amigo Silvinho, né? Nossa cria da base, iniciou aqui no Corinthians e hoje tenho o prazer de apresentá-lo como novo treinador do Corinthians. Ao final da temporada, Silvinho ainda não caiu nas graças da torcida. Com a pressão muito grande por sua saída, os números são inclusive inferiores a seu antecessor. Silvinho chegou à marca de 40 jogos sob o comando do Corinthians. São 15 vitórias, 13 empates e 12 derrotas, com um aproveitamento de 48,3%. Já Mancini deixou o Corinthians com 45 jogos, sendo 20 vitórias, 13 empates, 12 derrotas e 54% de aproveitamento. Após o último jogo do Brasileirão, o diretor Roberto de Andrade e o gerente Alessandro Nunes
trataram de garantir a permanência de Silvinho para a próxima temporada. Estamos informando a todos a permanência do treinador Silvinho para a próxima temporada de 2022. Continuará conosco. Nós que aqui estamos à frente do departamento de futebol, e assim, junto com o nosso presidente, trouxemos o Silvinho para ser o comandante da área técnica, né? Naquele momento, o que nós conversamos com ele, tínhamos de planejamento, ocorreu. Com o respaldo da diretoria e depois de levar o Corinthians de volta à Libertadores após 5 anos, Silvinho deve começar 2022 novamente pressionado. Contratações chegaram, a régua aumentou para as análises sobre seu trabalho. Resta ao treinador dar uma resposta no próximo ano. Vamos para o São Paulo, ano turbulento também no tricolor do Morumbi. Giovanni Chacon. Fala pessoal, ligado aqui no Camisa 10, o último Camisa 10 dessa temporada, desse ano de 2021. Amanhã já é ano novo, vida nova pro São Paulo, mas hoje a gente relembra os técnicos que passaram pelo comando do São Paulo nessa temporada 2021. Começou com o Hernan Crespo. O ano, na verdade, começa com o Fernando Diniz, que deixa o cargo ali no final do Campeonato Brasileiro, um campeonato que se estendeu até o ano de 2021 por conta da pandemia, mas a temporada 2021 começa com o Hernan Crespo como técnico. E o Crespo, olha só, somou 53 partidas pelo tricolor. Foram 57,2% de aproveitamento. Dos 53 jogos, foram 24 vitórias, 19 empates e 10 derrotas. Isso somando Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Campeonato Paulista num geral. Essa a campanha do São Paulo Futebol Clube. Foi campeão do Campeonato Paulista diante, inclusive, da equipe do Palmeiras na grande decisão. Isso depois de ter conquistado, claro, a Copa Sul-Americana com Defensa e Justiça, o que fez com que fosse ao São Paulo. Mas depois de uma sequência ali sem vitórias, foram 5 empates consecutivos, São Paulo estava flertando com a zona do rebaixamento, então por isso mesmo ele acabou deixando o cargo. Foram empates com América Mineiro, Atlético Mineiro, Chapecoense, Santos e Cuiabá, que fizeram com que Hernan Crespo caísse de treinador, do posto de treinador da equipe do São Paulo. Na sequência veio o Rogério Ceni. E o Rogério Ceni assume com bons números, logo de cara, Conseguiu ali um empate contra o Ceará, uma vitória contra o Corinthians, mas depois caiu bastante de rendimento e teve um aproveitamento até mesmo menor do que o Crespo, mas o suficiente para salvar o São Paulo da zona da degola. No total, 13 jogos, 5 vitórias, 3 empates e 5 derrotas, 18 pontos, um aproveitamento de 46,1%, com 11 gols marcados e 14 sofridos, algo que vai precisar ser corrigido para a temporada 2022. Os dois técnicos postos na mesa, o tricolor segue com o Ceni para 2022. Vamos ver o que acontece na próxima temporada, que começa em breve. Fique ligado que vai ter muita coisa boa aqui na Jovem Pan para você. Esse é o tricolor, campeão paulista. Vamos ver se defende esse título no ano de 2022. Um abraço para vocês. Até amanhã, até o próximo ano. Valeu, Chacon. A temporada acabou daquele jeito pro São Paulo. Começou muito animada com o título paulista. Nada que surpreenda, meu caro Bruno Prado? Não foi uma grande temporada do São Paulo. Foi muito dentro do que tem sido nos últimos anos. O título paulista fica marcado como o título que quebra o jejum, e o Crespo, falando dos treinadores, o Hernan Crespo entra nessa história. Ele foi o técnico campeão paulista, teve bons momentos no São Paulo. Acho que outro jogo legal do Crespo foi contra o Racing na Libertadores, o jogo na Argentina, em que o São Paulo venceu e avançou para as quartas de final. Mas a gente vê como está o São Paulo, que mesmo o Crespo, campeão paulista, e até uma boa campanha na Libertadores, um brasileiro ruim derrubou o argentino do comando do São Paulo. E aí voltou o Rogério, O Rogério, na sua segunda passagem pelo clube, no mesmo dia que o Crespo saiu, o Rogério voltou, Já deu treino no mesmo dia, mas o time não melhorou muito não. Foi o suficiente para não cair, que era o que dava para fazer naquela reta final já de temporada. Mas também o Rogério não terminou bem o ano no São Paulo, porque todo mundo sabe, quando ele chegou, ele vem para evitar rebaixamento, evitou, mas num time grande, quando você não consegue tantos bons resultados na sequência, a pressão é grande mesmo que esse pequeno objetivo tenha sido alcançado, e o Rogério terminou o ano bastante questionado.
Vamos ver como é que vai ficar. Que é resultado, né? Sempre resultado. Vamos pro Santos então, agora mudando a página para falar do Santos, que também teve um ano turbulento, difícil, Diogo Mesquita. E o ano do Santos começou com o Ariel Roland, depois foi pro Fernando Diniz e vamos ver como é que será 2022. É isso aí, Gabriel. O Santos, possivelmente, acho que dos times da Série A, foi o time que mais se movimentou na questão treinadores. Na verdade, não começou com o Ariel Roland. Se a gente for ver o ano de 2021, começou com o Cuca. Foi o técnico do Peixe na final da Copa Libertadores da América no ano de 2021. Agora, na temporada 2021, o Peixe teve sim um começo com o Ariel Roland. Foram 4 treinadores do Peixe no ano de 2021 e 3 na temporada 2021. O Roland, ele começou de forma confusa. Parecia que a presidência do Santos não sabia muito quem era Ariel Roland, assim como Ariel Roland também não sabia muito quem era e como trabalhava a equipe do Santos. Talvez foi uma contratação naquela ânsia de trazer um treinador estrangeiro e tanto Ariel Roland quanto o Santos bateram cabeça entre si, não deram certo desde o início. Campeonato Paulista, a equipe derrapou bastante e antes do final o treinador já foi demitido, pediu reforços após o Santos conseguir aquela liberação do transfer ban que tinha com a FIFA. O Santos, a diretoria, o Andrés Rueda, disse que não seria viável e Ariel Roland pediu o chapéu, se despediu do Santos e o presidente aí revelou algumas coisas dessa pedida de dispensa. Não era o que eu queria, tá? Muito se fala em projeto, o pessoal confunde projeto de 3 anos com um contrato de 3 anos com o treinador. Eu lembro para vocês que mesmo com um contrato de 3 anos, está existindo uma quebra de contrato, qualquer parte, tá? A gente está falando em uma multa de 4 salários, tá? A gente ponderou e de comum acordo a gente aceitou essa situação. Tentei reverter, não teve jeito, quer dizer, houve até casos de fogos no apartamento dele, estouraram no Jorjão, isso deixou ele de uma maneira um pouco não confortável. Aí o presidente do Santos revelando que até só rojões na frente do prédio do Ariel Roland aconteceram após aí a eliminação no Campeonato Paulista. Peixe, depois do Roland, trouxe o Fernando Diniz, mais um técnico que não se firmou. Ele ficou à frente do Santos durante exatamente um turno de Campeonato Brasileiro. Teve uma campanha bastante ruim, foi eliminado também da Copa Sul-Americana, foi eliminado da Copa Libertadores antes e quase estava caindo também na Copa do Brasil. Na sequência, Andrés Rueda resolveu fazer aí uma medida um pouco diferente para que o Santos venha acostumado. Chamou o Fábio Carille, que tem aí uma filosofia um pouco mais defensiva. O Santos tem aquela estrutura sempre mais propositiva, joga com a bola nos pés, mas a situação era diferente, a situação era dramática. Carille foi chamado no segundo turno do Campeonato Brasileiro e cumpriu com sua missão. Salvou o Santos do rebaixamento e teve também a melhor zaga do segundo turno do Campeonato Brasileiro. Sofreu apenas 15 gols. Se não brilhou, o Santos pelo menos conseguiu se salvar. Aí se manteve na primeira divisão do Campeonato Brasileiro e terá um ano de reestruturação. 2022 para o Santos não será um ano de grandes contratações e possivelmente a equipe deve ter um ano de reformulação para que não passe de novo o que passou nesse ano de 2021. Valeu, Diogo. Boa, as informações do Santos que quer resultados melhores em 2021 e quem já teve um ano espetacular e quer continuar melhorando é o Atlético Mineiro. Quem produziu um material bem especial pra gente foi o Márcio Reis. Para contar sobre os treinadores do Clube Atlético Mineiro, é preciso voltar em 1º de março de 2020, quando o time mineiro anunciava o treinador argentino Jorge Sampaoli, que havia feito um excelente trabalho no Santos e deixado a equipe na 2ª posição do Brasileirão na temporada anterior. Desembarcando em Minas Gerais com um salário astronômico, o professor, vendo uma situação financeira mais favorável à sua disposição, exigiu uma lista de reforços a peso de ouro.
O clube então atendeu a muitos pedidos do gringo e abriu os cofres. Mas a cada revés dentro de campo, o Sampaoli pedia mais e mais reforços. A pedida começou a sair muito alta quando o trabalho dentro de campo não foi revertido em títulos. Tudo que o argentino conquistou na sua passagem foi um campeonato mineiro, muito pouco para o esperado e pelo que era pedido. Em 22 de fevereiro de 2021, chegava o fim do casamento de Sampaoli com o Atlético Mineiro. Para seu lugar, um velho conhecido foi chamado, um que havia conquistado o título mais importante da história do Galo, a Libertadores de 2013, o senhor Alex Stival. Cuca, que assinou com o Alvinegro Mineiro em 16 de março de 2021 até 31 de dezembro de 2022. Mas logo em sua chegada durante os campeonatos do Mineirão e a Libertadores, Cuca se desentendeu com o Hulk por ter deixado a estrela no banco. Entrever o que foi resolvido rapidamente. Em maio, Cuca era campeão estadual com o Atlético Mineiro. Na semana seguinte começou o Campeonato Brasileiro, mas claro que o objetivo ainda assim era a Copa Libertadores da América, onde a equipe fez uma campanha histórica, chegando até a semifinal de forma invicta e tendo eliminado os argentinos Boca Juniors e River Plate na mesma edição da competição. Mas a equipe não ficou com o caneco. Porém, ele fez história com o Alvinegro de Minas Gerais mais uma vez, conquistando o título nacional depois de 50 anos. E os números de Cuca pelo Galo são impressionantes. Aos 58 anos, Cuca coleciona 70 jogos, 48 vitórias, 14 empates, 8 derrotas, 120 gols marcados, 42 sofridos e 5 cartões vermelhos. Isso sem contar os 2 jogos da final da Copa do Brasil. De títulos, ele tem em seu currículo um Campeonato Mineiro, um Campeonato Brasileiro e uma Copa do Brasil. Agora é ficar de olho e esperar até onde Cuca pode levar o Atlético nesta próxima temporada. E o Atlético Mineiro que decidiu a final da Copa do Brasil com o Atlético Paranaense. 2 decisões, Copa Sul-Americana, Copa do Brasil. E as informações dele, Vitor Boni, aqui no Camisa 10. O ano do Atlético Paranaense em relação a técnicos contou com poucas mudanças em comparação aos outros clubes da elite do futebol nacional. O diretor técnico Paulo Autori encerrou o Brasileirão de 2020, concluído apenas no primeiro trimestre de 2021, no banco de reservas do Furacão. Então, para o começo da nova temporada, o português Antônio Oliveira, antes comandante do time de aspirantes, foi efetivado como treinador da equipe profissional. O jovem técnico de 39 anos teve bom desempenho nos mata-matas e foi avançando com o clube rubro-negro para as fases mais avançadas da Copa Sul-Americana e da Copa do Brasil. No Campeonato Brasileiro, porém, as atuações foram oscilantes, fato que tirou o Atlético de perto do G6. A eliminação para o Cascavel na semifinal do Campeonato Paranaense, no início de setembro, sacramentou o fim da passagem do português pela Arena da Baixada. Paulo Autori e Bruno Lazzaroni voltaram a dividir a função de treinador até a contratação de Alberto Valentim no começo de outubro. O novo comandante chegou com o time já classificado para a final da Copa Sul-Americana e na semifinal da Copa do Brasil. Com ele, o Furacão passou pelo Flamengo e alcançou também a decisão do torneio nacional. Na competição continental, Valentim cumpriu o dever em sua única partida e venceu o Bragantino por 1-0 em Montevidéu para conquistar o bicampeonato. Um sonho realizado, segundo o treinador. Além de voltar, como era um sonho meu de voltar como treinador, eu sempre deixei muito claro também que era um sonho ser campeão aqui, que não adiantava nada trabalhar aqui sem ganhar nada. Então eu estou muito feliz. Hoje é o dia, profissionalmente, hoje é o dia mais feliz da minha carreira, mais feliz da minha vida, por estar realizando um sonho. Eu tenho só que agradecer a todos, as pessoas que entraram em contato comigo primeiro, né, para eu vir para cá, e depois aos atletas todos. O Thiago está aqui representando todos eles. Essa oportunidade de estar realizando esse sonho de ser campeão aqui. Ao mesmo tempo, porém, o desempenho no Brasileirão não melhorou tanto e o Atlético passou a cair para posições perigosas na tabela. 16º colocado na 35ª rodada, o rubro-negro viveu momentos de tensão antes de se salvar do rebaixamento com um empate sem gols diante do Palmeiras. E na final da Copa do Brasil, a equipe paranaense perdeu o título para o poderoso Atlético Mineiro. Agora, com um troféu na bagagem, Alberto Valentim deve seguir como comandante do Atlético do Paraná para 2022 e buscar objetivos ainda mais altos pelo clube.
E a partir de amanhã, um ano novo começa. Gabriel Dias, Bruno Prado, feliz 2022 para todo mundo. Muito obrigado, Pedro. Amanhã estaremos aqui de novo. Valeu, Pedro. Todos os dias. Ótimo ano a todos. Valeu. Você entrará de férias em breve, mas ainda não. Ainda não. Ainda não. Estaremos aqui. Amanhã. Valeu, gente. Um abraço.